Olá, eu sou Melina. Nós estamos muito entusiasmados em estar com você hoje, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento e da nossa experiência de América até então. Eu vou começar contando uma história, a nossa história da imigração, os motivos que nos levaram a sair do Brasil e vir para os Estados Unidos. Nós queremos compartilhar com vocês a nossa história migratória, o porquê viemos para os Estados Unidos, o porquê deixamos o nosso país de origem e no final nós queremos apresentar para vocês as 4 principais soluções que, ao nosso ver, fazem toda a diferença no planejamento migratório. Eu vou contar para vocês uma história que foi a que nos levou a sair do Brasil e vir morar nos Estados Unidos. Foi numa noite de Natal, onde estávamos confraternizando na casa da minha sogra, com toda a família, recebemos lá a chegada do Papai Noel, e depois quando fomos para casa, no meio da madrugada, recebi um telefonema do posto de gasolina, no qual empreendi numa rede de postos, em que fomos mais uma vez assaltados. No dia seguinte eu não contei nada para minha família, deixei que todo mundo passasse aquele Natal de forma um pouco mais animada, mas no outro dia, na segunda-feira, quando fomos jantar, a Melina me questionou que eu não passava por um momento muito bom. O que você tem? E aí sim, naquele momento, eu achei que fosse conveniente contar para ela e para as minhas filhas que tínhamos mais uma vez sido assaltados. Por conta disso, ela imediatamente falou: agora nós vamos embora. E desse momento em diante, a gente teve pouco tempo, talvez uns 2 ou 3 meses, para planejar a nossa saída do Brasil. A gente já não vivia mais bem, embora eu tive meus negócios, sempre empreendi no Brasil, tinha uma rede de postos de gasolina, fomos premiados inúmeras vezes na Ipiranga, ganhamos destaque nacional nessa atividade, mas percebíamos que aquele ambiente já não fazia mais parte da nossa vida e por isso a gente resolveu sair do Brasil em busca de sossego, em busca de tranquilidade, em busca de um lugar que a gente entendia que a ideologia podia se adequar àquilo que a gente estava proposto a viver e levar para os nossos filhos. E neste contexto de insegurança que viemos vivendo, nós entendemos que realmente deveríamos buscar um lugar melhor para a gente viver, um lugar onde a nossa família se encaixasse com os nossos propósitos de família. Escolhemos a Flórida aqui nos Estados Unidos por entender que era um lugar mais próximo ao nosso país, por entender que o clima era mais conveniente para nós que gostamos de calor e também por termos aqui um povo mais latino, um povo que combina mais com a nossa cultura. Por tudo isso que passamos no Brasil e na nossa chegada aqui nos Estados Unidos, que percebemos que poderíamos ter economizado tempo e dinheiro se tivéssemos planejado a nossa imigração. Nós vamos falar hoje sobre planejamento empresarial, imigratório, financeiro e de moradia. Eu e Evandro somos advogados de formação no Brasil, mas não atuamos aqui nos Estados Unidos. Nós temos um escritório parceiro que atua há décadas e vai poder ajudar você a fazer o seu melhor planejamento imigratório. E este escritório pode atender você diretamente do Brasil. Através de uma videochamada, você pode fazer todo o seu planejamento antes mesmo de entrar aqui nos Estados Unidos. E pensamos que isso é fundamental para a sua vinda para cá, que faça seu planejamento antes mesmo de chegar aqui. Pela minha formação na área de gestão no Brasil, aqui nos Estados Unidos eu administro um escritório de advogados. Lá fazemos, por exemplo, a parte imigratória. Existem advogados do tributário e advogados do imigratório. O que é importante, eu vejo todos os dias os advogados imigratórios aconselhando as pessoas, é para ter muito cuidado com os vistos de habilidades extraordinárias, de habilidades excepcionais, porque nem sempre o cliente se adequa a esses vistos. Existem uma série de requisitos que devem ser cumpridos e muitas vezes os vendedores de facilidades acabam vendendo esse visto, mas ele não é próprio para você. Então o importante é que você tenha em mente de não querer buscar ouvir uma boa história, e sim ouvir aquilo que o advogado vai recomendar a você. Neste momento, por exemplo, existe uma proteção às vagas de trabalho nesse país. Portanto, os vistos relacionados ao trabalho, talvez exista uma certa restrição. Já os vistos para empreendedores são mais aceitos, porque a geração de trabalho, especialmente num país de liberdade econômica como esse, está sendo muito estimulado. A parte empresarial demanda de muito estudo. Esse país é um país muito diferente do Brasil. Por mais conhecimento e inteligência que o imigrante tenha,
ele tem que ter consciência de que aqui é tudo diferente. Existem empresas brasileiras que transferiram para os Estados Unidos e que deram certo, e outras não. E a grande diferença está no planejamento. Um bom business plan, feito por empresas qualificadas e com anos de mercado nesse país, poderá fazer toda a diferença. Se, por um lado, nós temos muitos vendedores de facilidades, vendendo produtos e serviços que não condizem com a realidade, nós também temos profissionais sérios, parceiros nossos, que podem trazer a sua empresa para cá com segurança e muito bem estruturada. Um bom planejamento pode ser começado lá no Brasil, e isso evita prejuízos aqui nos Estados Unidos e em dólar. Um exemplo é que restaurantes, empresas de alimentação famosos no Brasil estiveram nos Estados Unidos sem o devido planejamento e não se adequaram a esse mercado. Consideramos que uma boa reserva em dólar deve estar disponível para que você possa passar pelo menos os primeiros meses de estadia aqui na América de uma forma mais tranquila, porque dependendo do visto que você vai aplicar aqui nos Estados Unidos, não é permitido que você trabalhe nos primeiros meses. Além disso, você deve considerar que coisas diferentes do Brasil são obrigatórias aqui, assim como um seguro-saúde, por exemplo. Existe uma estatística que mostra que 66% dos pedidos de falência pessoa física aqui nos Estados Unidos são em função de problemas com a saúde. Então, deve-se considerar que a saúde aqui é realmente muito cara. É por isso que é importantíssimo, por exemplo, você ter um seguro-saúde. Além disso, existe seguro do carro, seguro da casa e todos mais os percalços que podem acontecer durante a sua estada aqui. Por isso é importantíssimo, mais uma vez, o planejamento financeiro para sua família. E outro ponto é a dolarização patrimonial. Percebemos que muitos clientes se preocupam com a questão do câmbio na hora de dolarizar o seu patrimônio. Mas sabemos que na hora que você decide vir para os Estados Unidos, você deve realmente dolarizar o seu patrimônio e não se preocupar mais em quanto está o real em relação ao dólar. Como quarto e último ponto desse webinário, eu quero falar sobre o mercado imobiliário, que é muito aquecido aqui na Flórida. Importante as pessoas conhecerem todos os ambientes, existem vários lugares, um mais bonito do que o outro para se morar. A nossa dica é que você não compre imediatamente. Aqui o mercado imobiliário é muito aquecido, sempre existem grandes possibilidades e lugares muito bonitos, que podem ser escolhidos com tempo e inclusive na chegada é possível morar de aluguel por um período até escolher o melhor lugar. Portanto, venha com calma, venha passear, alugue no começo e depois, com segurança, você compra o lugar que você entenda que seja o melhor para a sua família morar. Nós poderíamos ficar aqui dias falando com vocês sobre esses assuntos que nos fascinam. Nos encanta muito poder ajudar as outras famílias a chegarem aqui nos Estados Unidos e tomarem o rumo certo para a sua família. E por isso criamos o congresso Os Caminhos para a América. Estamos trazendo 10 profissionais das 10 áreas que consideramos as mais importantes para o seu planejamento e sucesso nos Estados Unidos, seja para morar ou investir aqui. Hoje, antes de eu começar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Gustavo Couto, eu sou consultor financeiro aqui nos Estados Unidos e moro aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Bem-vindos ao Caminhos para a América do USA Global Institute. Eu sou Antônio Miranda e há 6 anos eu estou nos Estados Unidos trabalhando como consultor para empresários que querem ingressar no mercado americano. Big difference, and I think what people need to do and really think about is getting the proper advice right away. It's very easy to make a mistake. It happens, unfortunately, all the time. Olá, meu nome é Felipe Rosário e eu sou da Daqui Pra Fora. Um pouquinho sobre mim. Eu fiz a faculdade em Minnesota, nos Estados Unidos, me formei em 2007 e desde 2010 tenho preparado jovens para o processo seletivo de universidades americanas. É só para os milionários, é para todos que migram. Me fala um pouco. Eu acredito que seja para todo mundo, não necessariamente, lógico, quem ganha pouco vai pagar menos do que quem ganha muito, mas é importante a pessoa ter uma noção que existe um acordo bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos e a parte principal, no meu ponto de vista, é a receita anual de cada um. Bom, a Advance de uma corretora que está no mercado já há 20 anos. Há 5 anos nós trouxemos o escritório aqui para os Estados Unidos por entender que haviam muitos clientes no exterior que estavam desassistidos pela questão do câmbio. Hoje nós estamos aqui com a Júlia Queiroz Primo, da Vitae Group.
Olá, Júlia, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece a sua participação. Júlia, então eu vou iniciar esse painel te perguntando um pouquinho quais as diferenças do seguro-saúde aqui nos Estados Unidos e a diferença do seguro-saúde no Brasil. Essa pergunta é super pertinente, né? E eu gosto de conversar com os nossos clientes, explicando bem essa diferença, porque de fato é bem diferente. Kelly Bastock e eu sou Mortgage Broker da The Q Capital Group, uma empresa especializada em financiamento para estrangeiros nos Estados Unidos. Para se inscrever, acesse o link que aparece aqui na tela e tenha acesso a todo esse conteúdo que é fundamental para que você tenha sucesso aqui na América. Nos vemos lá!